Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos. Meu nome é Antônio Kuzikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Neste vídeo, faremos a revisão do direito material para a prova de Direito Constitucional da segunda fase do exame de ordem. Você tem ao seu dispor também aulas de revisão para a parte processual. Não é este o propósito agora. Agora a gente vai estudar o direito material, que é tão importante quanto o direito processual. Afinal de contas, o direito material cai em questões e o direito material alimenta as peças que você vai fazer, peças que inclusive você já sabe identificar. Farei aqui a análise dos principais tópicos de direito constitucional dados ao longo do curso. Não dá tempo de falar tudo, não é nem este o propósito. A gente quer aqui informações cirúrgicas, Antônio, aquilo que você acha que vai cair. Pois bem, falaremos sobre tudo isso que eu acho que vai cair na prova. A gente vai começar analisando o poder executivo. Eu acho que o poder executivo é um belo tema para a prova, porque a gente está em ano eleitoral. E em ano eleitoral, as pessoas se pegam discutindo com seus amigos, com suas amigas, a respeito de preferências para este ou para aquele candidato. Assim como nós, os examinadores, os avaliadores também fazem isso. E eventualmente isso acaba somatizando ali na hora da prova, entende? Aparece uma questãozinha lá sobre poder executivo, porque o infeliz do examinador estava pensando nisso a semana inteira. E a respeito do presidente, eu começo com a eleição. Você sabe que a escolha do presidente é feita num sistema eleitoral chamado de sistema majoritário de 2 turnos. O que isso significa? Faremos um primeiro turno de eleição no primeiro domingo de outubro. Aqui concorrem todos os candidatos. Se algum candidato conquistar a maioria absoluta dos votos válidos, ele está eleito com o vice. Se não conquistar, contudo, faremos um segundo turno de votação no último domingo de outubro. O segundo turno de votação ocorre sempre no último domingo de outubro. Aqui concorrerão os 2 candidatos mais bem votados no primeiro turno. Não é verdade? Então vamos imaginar o seguinte cenário. Imagine que numa determinada eleição deu João e Maria como os candidatos mais bem votados. O que eu quero que você lembre? Se porventura acontecer a morte, impedimento ou desistência de um desses candidatos, como é que fica? Vamos supor que o João acabou morrendo. O cargo é da Maria? Claro que não. Diz a Constituição que, se houver morte, impedimento ou desistência de um dos candidatos antes do segundo turno, devemos convocar dentre os remanescentes o de maior votação, ou seja, devemos chamar o terceiro colocado. Muito legal essa disposição, né? Porque se fosse de outro jeito, um mandaria matar o outro, né? Um candidato mandaria matar o outro que conseguisse sair vencedor nesse duelo primeiro, acabaria ganhando a eleição. Não tem o menor sentido. Antônio, e se der empate? É possível dar empate? É difícil, mas é possível sim. E se der empate, ganha o mais idoso. Tudo isso está ali pelo artigo 77 da Constituição, você sabe. Agora, muito cuidado, né, com uma coisa que pode cair neste exame, a posse. A posse do presidente acontece no dia 5 de janeiro do ano subsequente ao das eleições e é feita no Congresso Nacional numa sessão legislativa extraordinária, tá? 5 de janeiro, a aula até foi atualizada para você aí ao longo do curso, hein? 5 de janeiro é a posse do presidente. Antônio, não é dia 1º? Era dia 1º, hoje é dia 5 de janeiro. E Antônio, a eleição, aliás, a posse do governador no mesmo dia, porque até então era, né? Tomavam posse no dia 1º de janeiro, presidente e governadores. Não, não é mais não. Hoje, a posse dos governadores é feita no dia 6 de janeiro, de acordo com o artigo 28 da Constituição. Tá legal? Não sei se vai cair, mas a posse de prefeito continua no dia 1º de janeiro. Aqui não houve nenhuma mudança. Agora, cuidado com uma observaçãozinha, tá? Lembre você que em 2023 a posse ainda será no dia 1º de janeiro, tanto para presidente quanto para governadores. As novas regras, que já estão no texto constitucional, passarão a valer a partir das eleições de 2026. Essa regrinha aqui de direito temporal está na emenda constitucional que mudou a eleição, tá legal? Ela pode sim cair, porque a emenda constitucional naturalmente faz parte de um complexo constitucional, portanto, cobrável, né, na segunda fase do exame de ordem. Tudo bem? Até aí
simples, ninguém vai ter problema. Agora, também eu gostaria de chamar a atenção para um tópico muito importante, que é a responsabilidade do presidente. Aliás, até antes da responsabilidade, tem um ponto aqui que eu queria abordar. Lembra da substituição e da sucessão? Então, a substituição é muito tranquila, né? Você sabe que se o presidente não pode exercer o cargo porque está viajando, ficou doente, há uma linha de substituição entre o vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo, você vai encontrar isso ali na Constituição. Está ali, artigo 79, 80, 81, dá uma olhada naquele bloquinho de disposições. Agora, o que me interessa é a sucessão. Sucessão. O que acontece quando o presidente morre? Bom, quando o presidente morre, quando o presidente renuncia, quando ele sofre impeachment, o vice entra. É para isso que está lá o vice. De outro lado, quando o presidente está vivo e acontece alguma dessas coisas com o vice, nada demais, né? Então hoje a gente tem um presidente e tem um vice. Se o vice renuncia, não vai impactar nada, não faremos eleições, não faremos absolutamente nada. Agora, eu quero que você lembre da dupla vacância, o que acontece quando os dois candidatos, aliás, quando o presidente e o vice, não falamos mais agora em candidatos, né? Quando o presidente e vice, o que acontece quando eles morrem, quando eles renunciam, quando eles sofrem impeachment? Então, não tem problema quando um ou outro morre, você já entendeu isso? Agora, quando os dois falecem, por exemplo. Bom, se a dupla vacância aconteceu nos 2 primeiros anos do mandato, nós faremos novas eleições diretas. O povo vai para as urnas escolher quem quer de presidente. Agora, se a dupla vacância acontece nos 2 últimos anos do mandato, aí você sabe, né? Nesse caso, faremos novas eleições pelo Congresso Nacional na forma da lei. São eleições indiretas, portanto. Quem for eleito vai governar pela diferença do mandato originário. Então, se dá uma coisa lá e morre presidente e vice, a gente sabe que momentaneamente quem vai substituir é o presidente da Câmara, se ele não pode, presidente do Senado, você já sabe. Agora, você sabe que a recomposição da chefia do Poder Executivo vai ser feita por uma escolha do Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai escolher quem vai governar o Brasil pela diferença, ou seja, até aqui. E aí, lembre que há um prazo, né? Essa eleição aqui feita pelo Congresso, ela deve ser feita no prazo de 30 dias a contar da última vaga. Quer dizer, morreu o presidente, o que acontece? Faz nova eleição? Não, morreu o presidente e o vice entra. Agora, se o vice, agora presidente, morre, aí a gente vai fazer essa nova eleição pelo Congresso Nacional, considerando, obviamente, o meu exemplo a respeito dos 2 últimos anos do mandato. Tudo bem? Isso você lembrava, né? Agora, o que eu gostaria de lembrar? Isso aqui para a prova valerá sim a pena você levar. O Supremo Tribunal Federal entende que a regra de recomposição da chefia do Poder Executivo nos 2 últimos anos do mandato não é uma regra de observância obrigatória por parte dos estados. Então, quer dizer, um determinado estado pode perfeitamente adotar um método de recomposição diferente. Por exemplo, uma Constituição estadual poderia estabelecer critérios como este: dupla vacância nos 2 primeiros anos do mandato, eleições diretas. É assim que acontece, inclusive, no âmbito presidencial. Dupla vacância no 3º ano do mandato, eleição indireta. E dupla vacância no último ano do mandato, o presidente da Assembleia Legislativa assume. Atenção, atenção. Você chegou agora aqui na revisão, né? Eu não estou falando que todo estado é assim. Eu estou falando que os estados podem adotar este modelo, como podem seguir o modelo presidencial. Por quê? Porque não há uma necessidade de observância obrigatória. Toma muito cuidado com isso, isso para a prova é relevantíssimo, tá legal? Bom, isso aqui você já sabe, agora sim, vamos falar sobre responsabilidade do presidente da República, né? Um baita de um tema. Todo mundo sabe que o presidente da República pode praticar crimes comuns ou pode praticar crimes de responsabilidade. Quando ele pratica crimes comuns, que são aqueles crimes que qualquer um pode praticar, incidem para ele algumas prerrogativas. E a primeira delas é determinante, está lá no artigo 86, parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns o presidente da República não estará sujeito à prisão. Lembre-se, só se prende o presidente em sentença penal condenatória transitada em julgado. Não dá para prender o presidente em flagrante delito.
Não dá para prender o presidente em flagrante delito de crime inafiançável. A única hipótese de prisão é a sentença penal condenatória transitada em julgado, tá legal? Ah, mas Antônio, se ele está em flagrante? Paciência, não prende, não pode prender, né? Você pede parar, fala assim, moço, pode parar de torturar ele aí, por exemplo, mas prender realmente não vai rolar, tá bom? Segunda prerrogativa, talvez até para a prova mais importante que a primeira, está lá no artigo 86, parágrafo 4º. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, atenção. Quando o presidente pratica um crime, a gente tem que fazer um juízo de valor a respeito da conexão desse crime com a função. Quer dizer, a gente tem que averiguar se se trata ou não de um crime funcional. Mas o que é o crime funcional, Antônio? Ora, como o nome sugere, o crime funcional é aquele que tem alguma conexão com a função. Se o presidente, por exemplo, vende uma medida provisória para uma empreiteira, ele praticou um crime funcional sem prejuízo de um crime de responsabilidade. Não vamos falar sobre isso agora. Agora, naturalmente, se o presidente lá, num carro, no trânsito, buzina para alguém que desce do carro, o presidente desce também, sai na porrada, o presidente agride o sujeito lá, isso é crime comum, mas não é crime funcional, porque não tem nada a ver com a função. Pois bem, o que esse artigo 86, parágrafo 4º está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, se o crime é funcional, aliás, se o crime não é funcional, a responsabilização ocorre apenas após o final do mandato e não corre prescrição. Agora, se o crime é funcional, a responsabilização é imediata, ocorre durante o mandato, você sabe disso, ocorre durante o mandato, tá legal? Cuidado, então, com esse ponto. No caso de cima, quando o crime não é funcional, a responsabilização do presidente é posterior. Só que aí não é no Supremo, né? Aí é em primeiro grau, porque afinal de contas, na fila do pão, ele já não é mais ninguém. Ele não é presidente, não há que se falar, portanto, em prerrogativa de foro por exercício de função. Tá bom? Maravilha. O que eu preciso que você lembre aqui do crime comum, né? Do funcional. Olha, do crime comum funcional, porque o crime comum que não é funcional, ele vai ser processado depois do final do mandato, não vai ter nenhum tipo de prerrogativa, nada disso. Mas no crime comum funcional, eu preciso que você lembre que quem julga é o Supremo Tribunal Federal. E lembre que as penas são as penas do tipo. Como assim pena do tipo? Claro, se o presidente acabou praticando lá um estelionato no exercício da função, ele vai pagar a pena de estelionato. Qual que é a pena de estelionato? Não faço a menor ideia. E não vai cair na sua prova também, porque não é uma prova de direito penal, né? É uma prova de direito constitucional. Convenhamos, não precisa estudar o Código Penal agora. Agora, no crime de responsabilidade, aí é legal você guardar algumas informações aqui também, né? Você tem que lembrar que o crime de responsabilidade, estamos falando de impeachment ou de impedimento, é uma infração político-administrativa que somente pode ser praticada por pessoas que têm um certo comprometimento com a coisa pública, logo não é qualquer um que pode praticar. Eu jamais sofrerei impeachment, porque eu não tenho cargo eletivo, não sou presidente, não sou político, não sou ministro do Supremo. Lembrando que ministro do Supremo pode sim sofrer impeachment. Agora, o presidente, ele vai, né? Evidente, se submeter ao processo de impeachment, a história recente, inclusive, mostra. Para nossa alegria, eu não preciso ler e explicar aqui tudo do artigo 85 da Constituição para você. Você já tem aí esse artigo ao seu dispor. Sabe que constitui crime de responsabilidade a violação de cada uma dessas condutas. Sabe também que as normas de processamento e de julgamento estão inseridas numa lei especial, que é a Lei 1079 de 1950. Mais importante que ler a lei é saber que é uma lei federal, a lei que define os crimes de responsabilidade do presidente, mas também dos governadores. Até porque tem uma súmula vinculante no Brasil, a súmula 46, que diz: a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e de julgamento são de competência legislativa privativa da União. Maravilha, né? Então você tem aí na ponta do lápis a súmula vinculante número 46, tá bom? Cuidado com ela, ela pode cair. No crime de responsabilidade, atenção, a denúncia pode ser feita por qualquer cidadão,
Só que o processo só vai adiante se a Câmara de Deputados autorizar isso por manifestação favorável de 2/3 dos seus membros. Tem que ser um quórum alto aqui, concorda comigo? Quórum alto para autorizar a instauração contra o presidente da República, já que o processo poderá redundar no impeachment, que você sabe, derruba a bolsa, faz subir dólar, é um caos. Então tem que ter um consenso entre todos os lados, oposição, situação, a respeito de tirar o presidente do cargo. O foro no crime de responsabilidade é o Senado Federal, que será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Também todo mundo lembra disso aqui. E ó, não vai me confundir, né? Você tem a Constituição aí do teu lado na hora da prova, tá bom? Ficou na dúvida, só dá uma olhada, né? Não se sinta impudorado, impudorada não. Cuidado. Eu acho que falei isso em algum momento, mas na prova passada eu peguei um recurso de um candidato que, numa infelicidade, acabou escrevendo lá na ADC Superior Tribunal Federal. Ele misturou o Supremo com o STJ. Descontaram o ponto dele e acredite por quanto ele reprovou, né? Justamente por esses pontos que foram descontados. Foi 10º, mas foi o suficiente para ele reprovar. Então, se você ficou com dúvida ali, né, faz, abre a Constituição, confere, não é prova oral, tá bom? As penas no crime de responsabilidade, também todo mundo sabe, são a perda do cargo com a inabilitação para a função pública por 8 anos. Bom, então, maravilha. A perda do cargo com inabilitação para a função pública por 8 anos. Não é perda do cargo com inelegibilidade necessariamente apenas, é muito mais a perda do cargo com inabilitação para a função pública por 8 anos. Tá bom? Pronto, atenção, vamos para frente, Brasil, seu crime de responsabilidade. Agora, a respeito das atribuições do presidente da República, queria aqui fazer também um adendinho. Porque você sabe que as atribuições do presidente estão inseridas no artigo 84 da Constituição. E você sabe que, em regra, as atribuições do presidente são indelegáveis, correto? Contudo, essa regra ela tem exceção. Existem atribuições do presidente que são, sim, delegáveis. Eu vou sintetizá-las neste quadro. Primeiramente, o presidente pode fazer um decreto sobre a organização e funcionamento da administração pública e pode delegar isso para qualquer um dos que estão na coluna da direita. Ele pode delegar para ministro de Estado, procurador-geral da República, advogado-geral da União, não tem nenhum problema. Também o presidente pode perdoar, pode trocar a pena de alguém por uma pena mais branda e ele pode prover cargos federais. Idem, tudo que está na esquerda pode ser delegado para todos os que estão na direita. Atenção, a prova ela pode tentar, por exemplo, Ucrânia e Rússia. A atribuição presidencial de declarar a guerra pode ser delegada? Jamais. Note que ela não é uma atribuição delegável. Tá bom? Cuidado, você tem que lembrar de tudo isso lá para a hora da prova. E, mais uma vez, tem que saber que isso tudo está na Constituição, que estará onde? No seu ladinho ali, para você fazer a prova bem. Eu gostaria só de fazer uma abordagem aqui, né, nesse artigo 84.6. Está visto aí que o presidente pode, mediante decreto, dispor sobre o funcionamento e sobre a organização da administração pública federal. Eu não quero abordar o decreto em si, só quero lembrar contigo que este decreto a gente vai chamar de decreto autônomo. E aí eu quero saber se você lembra. Esse decreto pode ser controlado por ADI ou é a DPF ou não é nada? Esse decreto que está atrás da minha cabeça aqui, ó, ele é um decreto autônomo e com essa natureza, ele figura no primeiro degrau do ordenamento jurídico. Você está vendo aí que a Constituição deu poderes para o presidente fazer um decreto dispondo sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, de modo que esse decreto é, sim, um decreto que integra o primeiro degrau, é um ato primário, portanto, e, portanto, pode ser controlado por ADI. Tá? Ó, adiantando já uma coisa. Todo decreto é atacado por ADI, salvo o decreto regulamentar.
Porque o decreto regulamentar, você sabe, a gente conversou sobre isso já, ele vai entrar embaixo da lei, entende? Ele é um decreto para fielmente executar a lei. Então, o decreto regulamentar, ele não pode ser controlado por ADI. Por quê? Porque ele é um ato normativo de segundo grau. Só que agora, assim, correndo até mesmo o risco de dar uma embolada na tua cabeça, tá? Eu vou ter que falar isso aqui porque é revisão de véspera. Se a prova te perguntar assim, ó, vamos tentar entender isso. A prova vem e te pergunta: decreto regulamentar pode ser controlado por ADI? Não. Decreto que fielmente regulamenta a lei pode ser controlado por ADI? Não. Só que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fala o seguinte: às vezes o presidente faz um decreto, chama de regulamentar, mas na verdade esse decreto ele está inovando a ordem jurídica, entende? Às vezes esse decreto ele só recebeu o nome de regulamentar, mas em verdade ele acaba sendo um decreto autônomo. Neste caso, atenção para essa minha fala. Quando o presidente da República inovar o ordenamento jurídico a partir da criação errada de um decreto regulamentar, este decreto pode sim ser controlado por ADI. Agora, quando ele simplesmente fielmente regulamenta a lei, não inovando, aí não cabe ADI. Cuidado, hein? Isso aí olha, isso aqui assim, mas nem o Supremo sabe direito, tá bom? É bem complicado essa pegada que a gente fez aqui a respeito de decreto, tá bom? Vamos lá, o que importa está aí na tua cabeça. De resto, você sabe tudo, quais são as atribuições, não precisamos decorar para nossa alegria. Só lembraria vocês que, de acordo com a emenda constitucional 109 de 2021, cabe ao presidente propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional. Então, o presidente da República pode realmente decretar o estado de calamidade pública, tá bom? Aliás, atenção, cair na pegadinha que a banca vai fazer. Não é que o presidente pode decretar o estado de calamidade pública, o presidente pode propor ao Congresso Nacional que este declare o estado de calamidade pública. Não preciso nem te dizer que isso tem a ver com o quê? Com a ação, com a pandemia, né? Com a DI, nada a ver. Isso tem a ver com pandemia, né? E olha que legal. Quando o Congresso decreta estado de calamidade pública, é dado ao presidente da República autorizador para, por meio de medida provisória, alterar o orçamento. Isso aqui tem tudo para cair na prova. Quero fazer já um recorte. O presidente da República pode fazer medida provisória, todo mundo sabe. Agora, todo mundo também sabe que o presidente não pode, ao fazer medida provisória, mexer em orçamento. Está lá no artigo 62 da Constituição. Contudo, em calamidade pública, pode sim o presidente mexer no orçamento por medida provisória, o que é óbvio, né? A ideia é, em condições normais de temperatura e pressão, não pode o presidente mudar o planejamento. Agora, se ele fez um planejamento e aconteceu uma coisa imprevista, como por exemplo, calamidade pública decorrente de pandemia, ele pode sim fazer uma medida provisória para quê? Para alterar o orçamento. Isso aqui tem cara e cheiro e jeito de andar de segunda fase do exame de ordem, tá bom? Maravilha, se toma cuidado com isso. Agora, já que a gente está falando de medida provisória, né? Vamos começar a falar de legislativo também. Deixar o presidente de lado, vamos falar sobre leis ordinárias e leis complementares. Ah, mas quem chegou até agora, obviamente, quem chegou até aqui, né, nesse momento, sabe perfeitamente que a lei ordinária é aquela lei que pressupõe para sua aprovação maioria simples ou relativa, isto é, mais da metade dos presentes. A gente falou sobre isso. Então, supondo que dos 81 senadores estavam presentes 60, uma lei ordinária, neste dia seria aprovada por 31, que é mais da metade dos presentes. Diferentemente, situação diferente ocorre com a lei complementar. Porque a lei complementar, ela pressupõe aprovação por maioria absoluta, isto é, mais da metade do total dos membros. Então, naquele mesmo dia, eu não levaria em consideração os 60, mas sim os 81. De modo que, naquele dia, para aprovar uma lei complementar, o número exigido seria 41. Vocês também já sabem que, apesar de ser mais difícil aprovar uma lei complementar, não há hierarquia entre ela e a lei ordinária. Realmente não há hierarquia entre ela e a lei
ordinária, tá legal? Ah, mas por que tem a lei complementar então? Porque a Constituição, ela ela agarrou um amor em algumas matérias, entende? E falou, olha, estas matérias devem ser regulamentadas a partir de um processo legislativo que envolva a adesão de um número maior de parlamentares. São situações mais importantes, como, por exemplo, criação de Estado, fixação de normas gerais em matéria tributária, criação de novas regras de inelegibilidade. São todas essas exemplos, né? Todos esses exemplos de matérias que devem ser reguladas por lei complementar e que, portanto, só serão veiculadas numa lei aprovada por maioria absoluta, tá? Antônio, se a Constituição estabeleceu que determinada matéria deve ser regrada por lei complementar e fizeram uma lei ordinária. Bom, aí nós temos o quê? Temos uma inconstitucionalidade do tipo formal, porque, nota, no meu exemplo, eu não quero nem saber sobre o que tratava aquela lei, não me interessa, eu apenas estou constatando que fizeram a lei na contramão do procedimento estabelecido, estampado lá na Constituição, beleza? Esse processo legislativo ele tem diversas fases, né? Tem diversas etapas. E a primeira das etapas é justamente a fase da iniciativa. Lembra da iniciativa geral? Está lá no artigo 61. Todo esse povo aí, deputado, senador, comissão, presidente da República, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior, Procurador-Geral da República e cidadãos, eles podem apresentar projetos de lei. E lembre-se, né, que esses projetos de lei, eles são apresentados via de regra perante a Câmara de Deputados. A Câmara de Deputados, via de regra, é a casa inicial. Uma hipótese na qual isso não vai funcionar é aqui, ó, quando envolve senador ou comissão do Senado Federal, porque aí a casa inicial é o Senado. Né? Antônio, mas assim, o que tem começar na casa errada? O que tem? Tem tudo errado. A Constituição mandou fazer na casa inicial, então não vai você atravessar, né? Se você disser que não tem problema, você vai errar a questão. Você sabe que tem uma inconstitucionalidade. Agora, o presidente da República, né? Ele pode apresentar projeto de lei, ele apresenta realmente na Câmara de Deputados, mas você lembra que havia matérias que só ele poderia apresentar? Ah, cuidado, hein? Tem uma iniciativa reservada a chefe de poder executivo na Constituição. Está lá no artigo 61, parágrafo 1º. A gente vai falar sobre isso depois dos comerciais, tá legal? Por enquanto, então, é isso. Tudo isso está fazendo sentido aí na tua cabeça? Tenho certeza que está. Nos vemos daqui a pouquinho com a continuação desta revisão. Até lá! Olá pessoal, tudo bem? Prosseguindo, falávamos na aula passada, no bloco passado, sobre iniciativa privativa do presidente da República. Você lembra que ele, presidente, pode sim apresentar projetos de lei. Mas lembra também que alguns projetos de lei apenas ele pode apresentar. Aí entra o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição. Isso aqui eu quero mostrar para vocês. São de iniciativa privativa do presidente as leis que fixem ou modifiquem efetivos das Forças Armadas. Daí tudo bem, né? É evidente, todo mundo vai lembrar lá na hora da prova, independentemente de ter a Constituição ao lado, que se o presidente da República é o comandante das Forças Armadas, ninguém melhor do que ele para apresentar um projeto de lei versando sobre Forças Armadas. Ainda, leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Aqui, atenção, há que se tomar um cuidado com esse ponto. Remuneração, sim, remuneração. Um projeto de lei que visa aumentar a remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo Federal deve partir da iniciativa presidencial, já que é o Poder Executivo quem paga a conta, né? Não pode uma deputada, não pode um senador, ainda que bem intencionados, fazer a apresentação de um projeto de lei dessa natureza. Isso viola a Constituição. Trata-se de uma iniciativa privativa do presidente da República. E mais, né, aquilo que diz respeito à organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios, também sai da caneta do presidente da República. Por quê? Porque os territórios, você sabe disso, se criados, eles pertencem à União.
A União fala pelo presidente da República, logo é o presidente da República quem vai falar sobre territórios. Há uma triangulaçãozinha aqui. E outra, servidores públicos de um modo geral, né? Sejam da União, sejam dos territórios, as leis que os regem são de iniciativa presidencial. E aí vai o dispositivo prosseguindo. Esse aqui é muito bom para a prova também. Criação de ministério, não é? Quem que vai criar um ministério? É o presidente, a partir de projeto de lei de sua iniciativa. Óbvio, entenda uma coisa, isso vai ter que passar por uma aprovação do Congresso, especialmente, mas a iniciativa é dele, presidente. A iniciativa não pode ser usurpada. Se um deputado acha que a gente precisa ter um ministério de, sei lá o que, redes sociais no Brasil, ele não pode apresentar um projeto. Se o presidente achar que deve, ele faz. Afinal de contas, os ministérios auxiliam o presidente na condução da administração pública, certo? Tudo quero que se lembre para a prova e você vai lembrar. Agora, por que não também, né, um probleminha a respeito da iniciativa popular? Lembra? Iniciativa popular que está presente em todos os níveis da Federação Brasileira. Tem nesses 3 artigos iniciativa popular no plano federal, municipal e estadual. No plano federal, a gente sabe, 1% do eleitorado nacional, distribuídos em 5 estados, de modo que nenhum deles tenha menos de 0,3% dos eleitores. Já no âmbito municipal, 5% do eleitorado. E no âmbito estadual não há uma resposta. Entenda o que eu quero dizer com não há uma resposta. Claro que há uma resposta na Constituição, mas a resposta na Constituição é a seguinte, ó, cabe à lei estadual dizer, entende? E isso tudo vai cair misturado na prova, porque pode ser que a prova pergunte, uma lei municipal, aliás, vamos mudar aqui o exemplo, uma lei federal estabeleceu critérios para exercício da iniciativa popular no âmbito estadual. Pode? Não. Há uma inconstitucionalidade? Sim, do plano formal, já que fizeram o regramento da iniciativa popular no plano estadual por uma lei inadequada do ponto de vista da formalidade. Qual que é a ação que vai atacar? A lei federal estadual, né, vigente posterior à Constituição, ato primário, isso aí sem dúvida alguma é ação direta de inconstitucionalidade que você já sabe. Então é assim que a coisa vai acontecer na hora da tua prova, beleza? Cuidado. Agora, eu não vou abordar aqui todo o caminho que o projeto percorre até chegar ao presidente da República. A gente trabalhou um pouco esse organograma. Eu queria apenas destacar alguns aspectos da emenda. Você sabe que o projeto, aprovado pela casa inicial, é enviado para uma casa revisora, que pode emendar. Se emendar, se alterar o projeto, acrescentando a ele alguma coisa, retirando dele algo, mudando nele alguma coisa, tem que voltar para a casa inicial. Agora, atenção para a prova. Se a emenda não altera substancialmente o texto, não tem por que voltar. Se trata de uma emenda, por exemplo, para mera correção da língua portuguesa, ou que não altera a norma, aí pode ir direto para o presidente da República. Também lembra de outra coisa a respeito da emenda. Não se admite emenda de emenda. Ao receber a emenda, a casa inicial pode aprová-la, pode rejeitá-la. Mas não pode, de maneira alguma, a casa inicial emendar a emenda. Porque se emendar a emenda, esse projeto vai ter que ser devolvido para a casa revisora, que aí vai querer emendar a emenda da emenda, que volta para a casa inicial, emendar a emenda da emenda da emenda, e assim vão ficar até o resto da vida, né? E isso não é legal. Finalmente, sobre a emenda, lembre-se do seguinte, a emenda deve guardar algum tipo de mínima conexão com o projeto. Lembra? Falamos sobre isso. Não se admite a emenda jabuti. Eles chamam de jabuti lá no Congresso. Não pode uma emenda versar sobre uma matéria estranha ao projeto. De modo que, se fizermos um projeto para alterar o Código Penal, não pode alguém querer colocar ali uma disposição relacionada ao Código Civil. Vai ficar desconexo, entende? Não cabe, realmente não cabe.
Então, atenção para esse ponto. Agora, claro, né, no campo do direito penal, aí se pode fazer uma alteração do Código Penal, mudando ao mesmo tempo vários dispositivos, não tem nenhum problema. Tá? Não se exige também um rigor tão grande, né? Ah, era um projeto de lei para aumentar a pena de homicídio, então só homicídio pode. Não, você pode dar uma mudada em outro dispositivo do Código Penal que seria alterado por aquela lei. Agora, colocar ali uma coisa de direito, sei lá, esportivo, não vai rolar realmente, tá? Cuidado com a emenda. Agora também, eu não vou abordar todo o fluxo que a gente estudou a respeito de atuação presidencial. Você sabe, olhando para esse quadro, que o presidente da República pode sancionar, ele pode vetar, ele pode ficar em silêncio. São as 3 setinhas aqui, ó. Me interessa a questão do veto presidencial. O veto presidencial não marca o fim do processo legislativo. O veto presidencial marca apenas a percepção dele, presidente. Ele vem e sinaliza formalmente: não, não concordo, não estou afim. Só que quando o presidente veta, lembre-se, deve o Congresso Nacional ser comunicado. E o Congresso Nacional vai deliberar sobre esse veto, quer dizer, vão discutir o veto. Vão discutir para quê? Para fins de derrubar ou de manter. Se o Congresso Nacional vier a manter o veto, o projeto vai para o arquivo. Agora, mais importante é lembrar que se o Congresso Nacional quiser, ele pode derrubar o veto. Se derrubar o veto, aí o presidente deve promulgar. Ah, Antônio, mas ele, presidente, não quer promulgar. Aí a atribuição passa para o presidente do Senado Federal. E se esse não quer, Antônio? Aí passa para o vice-presidente do Senado. Cuidado, cuidado com o veto. O veto pode ser total, o veto pode ser parcial, quer dizer, o veto pode atingir uma lei inteira, o veto pode atingir uma parte dela. A única coisa que o veto não pode atingir é fragmento do texto, palavra, entende? Aí realmente não cabe. Porque se eles escreveram isso na lei, não é permitido, e o presidente vetou não, perceba que a lei ela virou aí 180 graus, né? Ela mudou completamente, entende? Então, não pode o veto parcial atingir apenas palavra, pode atingir um artigo, um capítulo, um título, até aí tudo bem. Tudo isso a gente estudou, beleza? Pronto, galera, tá? Artigo 65, 66, você vai encontrar. Agora, lembre também, para a prova, isso aqui vale a pena, que esse processo legislativo, ele não tem prazo para ser desenvolvido, não é verdade? Não há um prazo. Quer dizer, então, que esse processo que a gente viu aqui rapidamente nesse organograma, ele pode ser concluído em um ano, em um mês, em 10 anos, uma vida inteira. Por quê? Porque não há prazo. Mas se lembra de ter estudado um negocinho que está lá na Constituição, chamado processo legislativo sumário. O que é o processo legislativo sumário? Bom, ele é igualzinho ao processo legislativo ordinário, que é aquilo que a gente viu. Mas agora existem prazos fixados. O presidente da República, ele pode solicitar a urgência. E ele solicita urgência nos projetos de sua iniciativa. Atenção, hein? Sua iniciativa. Tá? O presidente pode solicitar urgência nos projetos de sua iniciativa. Quando ele solicita a urgência, cada uma das casas tem um prazo para se manifestar. A casa inicial, Câmara, tem um prazo de 45 dias para analisar o projeto. A casa revisora, Senado, tem igual prazo, 45 dias. Se o Senado emendar, a emenda é devolvida para a Câmara, que deve analisá-la em no máximo 10 dias. De modo que 45 com 10 dá 100 dias. O processo legislativo sumário ele vai ser concluído em no máximo 100 dias. Ah, legal, né? Por que o presidente então não sai pedindo urgência em todos os projetos? Porque ele não pode. Você notou, e essa será a pegadinha da prova, que ele, presidente, pode solicitar urgência nos projetos de sua iniciativa. Sua iniciativa, tá bom? Ele não pode pedir urgência em projeto, por exemplo, de um parlamentar ou de uma parlamentar, ainda que seja um projeto interessante para o Poder Executivo. Ele não pode. Lembra? Esse era o processo legislativo sumário. Agora, eu apostaria também um pouquinho das minhas fichas nessa revisão nas emendas constitucionais. Sem dúvida. As emendas constitucionais, não ia falar de espécie de poder constituinte, mas
realmente também não vai. Mas só porque agora, né? Pô, Antônio, agora você vai falar, vou ficar com medo desse negócio, vai cair na prova lá. Então, vejam só. Poder constituinte. Basicamente, você vai ter que lembrar o seguinte: poder constituinte é um gênero do qual decorrem dois tipos de poder constituinte: o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Vamos colocar isso aqui na telinha. Tem o originário e tem o derivado. O originário, como o nome sugere, cria a Constituição para um Estado nacional. Cria a Constituição. Já o derivado vai alterá-la. E um pouco mais, porque esse derivado, além de alterar a Constituição, ele autoriza que seja feita a Constituição estadual. Aí entra o poder constituinte derivado decorrente. Esse aqui é aquele que cria e atualiza a Constituição estadual. Há um poder constituinte de reforma, há um poder constituinte de revisão. Ambos são espécies do derivado. Este de reforma é o que atualiza a Constituição ordinariamente, a partir das chamadas emendas constitucionais, que a gente vê aos montes por aí. Esse aqui, ele se manifestou uma vez no Brasil, 5 anos após a promulgação, o que dá 1993. Em 1993 foi feita uma grande revisão no texto constitucional, foram inclusive apresentadas algumas propostas de emendas constitucionais que foram aprovadas, inclusive. Uma delas acabou reduzindo o mandato presidencial de 5 para 4 anos, mas essas emendas constitucionais de revisão não podem mais ser feitas. Você já ouviu falar de norma constitucional de eficácia exaurida? Ah, então anote isso aí. Norma constitucional de eficácia exaurida. É uma norma constitucional que não se aplica mais, não tem condição fática de ser aplicada. Se você olhar o ADCT, nos artigos 2 e 3, está dito que 5 anos após a promulgação da Constituição será feito um plebiscito para que o povo escolha se quer forma de governo republicano ou monárquica, sistema de governo presidencialista ou parlamentarista. Acabou. Já era, não tem mais o que fazer, entende? Já se passaram 5 anos, a gente já fez tudo aquilo e aquilo está lá no texto constitucional só para cair na prova, né? Pergunta sobre norma constitucional de eficácia exaurida, que agora você realmente já sabe o que é. Mas o nosso objeto de análise agora, ele está aqui, ó. Eu estou analisando isso aqui, as emendas constitucionais de reforma. Essas emendas constitucionais, elas se submetem a limites materiais expressos. O que isso significa? Ora, matérias que, em razão de determinação expressa, não podem ser abolidas por emenda. A gente lembra, né, do artigo 60, parágrafo 4º, que eu não preciso explicar totalmente, não precisamos mais decorar. Você lembra que isso que está aí não pode ser abolido por emenda constitucional. Eu chamaria atenção nessa prova para o voto direto, secreto, universal e periódico. Cuidado, hein? Você sabe que, antes até de eu explicar o que eu acho que vai cair na prova, você sabe que o voto obrigatório não é cláusula pétrea. Né? De modo que sim, a gente pode transformar o voto em facultativo no Brasil, desde que façamos a alteração do texto constitucional. Agora, o que eu acho que pode cair na prova é a questão da urna eletrônica, né? Que o Supremo Tribunal Federal, aliás, não é urna eletrônica, a urna eletrônica é assim faz bastante tempo. A urna com voto impresso, lembra? O Supremo Tribunal Federal, ele acabou afastando a possibilidade de utilização da urna que imprime voto, a pretexto de que isso ofenderia o atributo do segredo. Limites circunstanciais. Também vale a pena lembrar que em determinadas circunstâncias o texto constitucional não pode ser alterado. Normalmente são situações de instabilidade política ou institucional. Eu chamaria aqui o artigo 60, parágrafo 1º, que trata do estado de defesa, do estado de sítio, da intervenção federal. Nessas modalidades não há como fazer a alteração da Constituição. Por quê? Porque a gente está de cabeça quente, né? Não é realmente um bom momento mudar a Constituição na vigência disso aí. Tá legal? Cuidado. Limites formais. Também, tudo está lá no artigo 60. Vai ser moleza se cair emenda. Você tem ela, a Constituição aí do teu lado. Você sabe que não é qualquer um que pode apresentar uma proposta de emenda. Quem pode apresentar uma proposta de emenda são esses que aí estão.
1/3 no mínimo dos deputados ou dos senadores, presidente da República ou mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação. É claro que, como é que isso aqui vai cair na prova? Isso aqui não vai cair na prova tão evidente. Vai cair na prova um projeto, por exemplo, dizendo que 128 deputados federais apresentaram um projeto de lei, aliás, uma proposta de emenda à Constituição. Pode? Não, realmente não pode. Realmente não pode. Veja só. E você vai ter que saber contar, né? Eu sei que você sabe contar, mas você vai ter que saber contar conectado a isso aqui. 1/3 dos deputados dá 171 deputados. 1/3 dos senadores dá 27. Então veja o que eu expliquei. 128 deputados não conseguiriam dar conta de uma proposta, entende? Não realmente daria conta. Então, anota isso aí, saiba como pensar, vai para a prova com a certeza de que dá para passar. Prosseguindo, a votação da emenda obedece a um procedimento mais complexo. Por quê? Porque o artigo 60, parágrafo 2º da Constituição, fala que a proposta de emenda deve ser, ou se considerará aprovada, se obtiver em cada casa do Congresso, em 2 turnos de votação, 3/5 dos votos. 3/5 dos votos. Tá legal? Então, esse é o artigo 60, parágrafo 2º da Constituição. E, por fim, que Deus o livre você errar isso aqui na prova, hein? Cuidado, galera. Cuidado, cuidado, cuidado. Inexiste sanção, veto ou promulgação presidencial de emenda. Não existe. Não tem como. O presidente vai sancionar, Antônio? Não vai mesmo. Ele não vai sancionar. Ah, mas ele pode sancionar a lei. Sim, a lei. A lei ele pode sancionar, ele pode vetar, mas emenda não. O que existe, de acordo com o artigo 60, parágrafo 3º, é promulgação da emenda pela mesa do Senado, pela mesa da Câmara. Agora, promulgação presidencial, veto, sanção presidencial, em matéria de emenda não há. E também, cuidado com uma coisa, se a proposta de emenda é rejeitada, ela só pode ser reapresentada na próxima sessão legislativa. E aqui vale uma observação, quero abordar isso aqui já também. Existe um princípio no Brasil, que é o princípio de ninguém tem tempo para perder, né? Ah, me poupa. Se a gente no parlamento rejeita um projeto, a regra é que esse projeto só pode ser reapresentado na próxima sessão legislativa. Isso funciona em termos absolutos em matéria de emenda e em matéria de medida provisória. Quer dizer, uma emenda ou uma medida provisória que foram rejeitadas, elas só podem ser reapresentadas na próxima sessão legislativa. Contudo, em matéria de lei ordinária e de lei complementar, é diferente. Você sabe que se uma matéria for rejeitada, se uma proposta de lei ordinária ou de lei complementar for rejeitada, esta matéria ela só pode ser reapresentada perante o Congresso na próxima sessão legislativa. Contudo, diferente do que acontece com emenda ou medida provisória, há uma exceção. Sim, há uma exceção. Porque em matéria de lei, o projeto pode ser reapresentado na mesma sessão se estiver ele subscrito por maioria absoluta dos votantes naquela casa. Lembra disso? Então, o que eu tinha explicado? Senado, por exemplo, um deputado apresentou lá um projeto de lei buscando descriminalizar o aborto. Imaginem vocês que a maioria dos parlamentares optou por não queremos descriminalizar o aborto. Nesse cenário, esse projeto só pode, conforme a regra, ser reapresentado na próxima sessão legislativa. Aí tudo bem. Contudo, se o proponente daquele projeto pegar esse projeto, sair catando assinatura de parlamentares que mudaram eventualmente de ideia, se ele conseguir preencher maioria absoluta dos votos, maioria absoluta dos senadores, ou seja, 41, ele pode reapresentar o projeto na mesma sessão. Toma muito cuidado. Tudo isso que eu comecei a explicar derivou daqui, ó. Derivou daqui. Eu disse que sim, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Daí tudo bem. Essa regra absoluta vigem em matéria de emenda. Antônio, aqui dá para apresentar a PEC por maioria dos votos? Não, não dá. Essa
possibilidade de reapresentação do projeto é só na lei ordinária e na lei complementar. Esta é a medida provisória, aliás, a emenda constitucional. Você toma bastante cuidado com ela, porque para mim ela vai cair na prova. E se não cair ela, pode ter certeza, vai cair medidas provisórias. A prova gosta bastante de medidas provisórias. Vejam só, legitimados para fazer medidas provisórias. Aliás, não são legitimados, porque só tem um, né? Tem o presidente da República. Ah, mas calma lá, então. Calma lá. Realmente, a Constituição fala em presidente da República como legitimado para apresentar medida provisória. Daí tudo bem. Ele faz isso no caso de relevância e de urgência. Está lá escrito no artigo 62. Mas eu já li, Antônio, que governadores podem fazer também. Sim, sim, governadores podem fazer também. Agora sim, ó, governador, ele pode fazer medida provisória se há previsão na Constituição do Estado, entende? Então, se a Constituição do meu Estado autoriza o meu governador a fazer medida provisória, tudo bem, ele pode fazer. Se a Constituição do meu Estado nada fala, aí o meu governador ele não pode fazer. Ah, mas por simetria não pode? Por simetria poderia se a Constituição tivesse autorizado, mas não dá também para pressupor, às vezes, essa simetria. Cuidado com o governador fazendo medida provisória. E eu me refiro expressamente a ele, porque vejam só, a Constituição vai falar também que o presidente, aliás, que governador, ele não pode dispor sobre gás canalizado por medida provisória. Tá lá no artigo 25. Fala que o presidente, que o governador, tô falando de presidente porque é medida provisória. A Constituição fala no artigo 25 que governador não pode dispor sobre gás canalizado por medida provisória. Veja, se ele não pode fazer medida provisória no caso de gás canalizado, nos demais casos, pode, mas pode desde que haja previsão na Constituição Estadual, tá bom? Atenção, cuidado com isso aí. Vamos prosseguir. Esses requisitos de relevância e de urgência, você sabe, eles são controláveis. Sim, se o presidente abusar, pode haver uma ação direta de inconstitucionalidade questionando essa medida provisória. E aí deixa eu te fazer uma observação. A medida provisória, enquanto ato normativo federal, que foi produzido depois da Constituição de 88, ato primário, esse tipo de coisa, pode sim ser atacada por ADI. Mas aí você sabe o seguinte, ó, essa medida provisória, ela evolui para, se aprovada for, virar lei. E aí eu queria que você anotasse isso. Se alguém ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade em face dessa ADI, não consegue lá uma cautelar para assustar os efeitos dessa medida provisória, ela é aprovada e ela vira lei. O que acontece com a ADI feita? Entende? O que acontece com aquela ADI ajuizada? Porque a gente ajuizou a ADI em face de uma medida provisória que não existe mais. A ADI é extinta? Olha, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o autor desta medida, aliás, desta ação direta de inconstitucionalidade, vai ter que, anote essa expressão, aditar a petição inicial. Ele vai ter que fazer uma petiçãozinha dizendo: Supremo, olha, sabe o que é? Eu ataquei aquela medida provisória, só que ela foi aprovada. Não existe mais a medida provisória, existe a lei. Se a disposição que estava lá na medida provisória continua na lei, ela continua inconstitucional, concorda? Ela continua ofendendo o ordenamento constitucional. Nesse caso, eu tenho interesse em prosseguir com a ADI, só que eu estou dizendo, aditamos, né, o pedido para fins de constar onde estava lá a ADI, aliás, onde estava lá a medida provisória, agora é lei. Entendeu? Ficou meio confuso? Entendeu, né? Acho que foi, sim. É muito simples, porque assim, se você ataca a medida provisória por ADI, aí o ministro do Supremo, lá, o assessor, a assessora, vão dar uma procurada lá no texto da medida provisória, não existe mais. Ela desapareceu. Entende? Então, aquela ação direta de inconstitucionalidade, ela fica um tanto quanto prejudicada, salvo se o autor aditar os termos da petição inicial, dizendo: onde falávamos MP, leia-se agora
lei número tal, tal, tal. E essa lei, você sabe também, aqui em revisão já, que é sempre uma lei ordinária, né? Não pode jamais ser criada uma lei complementar ao fim do processo de convalidação da medida provisória, porque a medida provisória não pode versar sobre matéria reservada para lei complementar. A eficácia da medida provisória é uma eficácia de lei a partir da publicação. Só que atenção, esta eficácia de lei a partir da publicação, ela vai ser mitigada numa determinada condição. Então, vamos lá. Primeiramente, pode sim uma medida provisória aumentar um determinado imposto. Não há nenhum problema. E digo mais, o imposto ele pode ser aumentado, ele pode ser instituído por medida provisória. Só de você levar isso aqui para a prova, como eu disse lá na aula, você já está na frente de muita gente. Porque muita gente acha que não pode uma medida provisória instituir ou aumentar um determinado imposto. Pode, claro que pode. Só que, nesse caso, a instituição ou o aumento não vai produzir efeito automaticamente na data da publicação da medida provisória. Neste caso, a gente vai ter que converter a medida provisória em lei para daí, no exercício fiscal subsequente, aquilo começar a produzir efeito. Aí se fala, mas então é melhor fazer a lei de uma vez. Não sei, eu acho que não, acho que é mais rápido ainda assim é mais rápido fazer a medida provisória, tá legal? Maravilha, isso aí está lá no artigo 62, parágrafo 2º, olha aí a questão da majoração de imposto, tá bom? Medida provisória acabou? Não, ainda tem algumas coisas aqui. A medida provisória tem um prazo, né, de 60 dias prorrogáveis uma vez por igual período, 60 mais 60, portanto, ela vai ser prorrogada de forma automática, quer dizer, deu 60 dias e ela não foi votada, automaticamente ela é prorrogada. Não precisa o presidente da República fazer mais nada. Agora, Antônio, como é que funciona o procedimento da medida provisória? Então, o procedimento dela é este daqui. Eu vou explicar melhor no próximo bloco. Não me interessa necessariamente a aprovação da medida provisória. Você já sabe que se a medida provisória for aprovada, ela é convertida em lei. Me interessa isso aqui, ó, a rejeição da medida provisória. É aí que eu quero a sua atenção, mas essa atenção vamos reservar para o próximo bloco, por enquanto é só. E aí, pessoal, tudo bem? Prosseguindo na nossa revisão, eu falava no bloco anterior sobre a rejeição da medida provisória. Eu realmente quero sua atenção nesse ponto. A medida provisória, quando publicada, passa a produzir os efeitos imediatamente. Isso só não se aplica na hipótese de aumento ou instituição de imposto, como você já viu. Mas, de um modo geral, sim, criamos hoje uma medida provisória e publicamos hoje, ela já está, sim, sem dúvida alguma, surtindo todos os seus efeitos, produzindo todos os seus efeitos. Agora, e quando a gente rejeita a medida provisória? O que fazer? Porque, veja, ela já estava produzindo efeitos. Alguém já estava fazendo ou deixando de fazer alguma coisa em virtude dela. E agora aquele suporte realmente não existe mais. Mais complicado que fazer uma medida provisória é retirar uma medida provisória, é rejeitar uma medida provisória. Porque às vezes a coisa dura ali por 3 semanas, entende? E aí uma pessoa que estava fazendo algo de um jeito agora não pode mais fazer daquele jeito, tem que fazer de outro. Mas aí rejeitar a medida provisória que mandava fazer do outro, ela tem que voltar a fazer daquele jeito. Olha a confusão. Justamente para tentar resolver essa confusão, a Constituição fala o seguinte: se a medida provisória for rejeitada, primeiramente, ela perde a eficácia. Até aí, tudo bem, né? Ela perdeu a eficácia, valeu, não se aplica mais a medida provisória, a vida que segue. Mas aí, o Congresso deve editar um decreto legislativo dispondo sobre os efeitos da MP. Diz a Constituição que o Congresso deve regular por decreto as relações jurídicas decorrentes da MP, porque é aquilo que eu acabei de explicar. A pessoa não estava mais fazendo A, estava fazendo B por conta da medida provisória. Só que aí a medida provisória foi rejeitada. E aí, ela tem que voltar a fazer A? Ela continua fazendo B?
ela faz A desde que justifique B, é um caos, entende? Então, quem vai resolver esse caos é o Congresso Nacional. Pelo amor de Deus. Eu não quero que você decore isso que eu estou falando aqui agora, porque isso aqui é complicado. Eu quero só que você bote no teu radar que se rejeitarem a medida provisória, isso dá um BOzinho. Isso dá um problema, entende? E esse problema vai ser regulado pelo decreto legislativo que o Congresso Nacional fará. Mas aí já, também pensando as coisas de maneira mais sistêmica, e se o Congresso Nacional incidir numa inconstitucionalidade nesse decreto legislativo? Qual que é o instrumento de controle concentrado que pode ser manejado? ADI ou ADPF? Como eu já tinha dito, decreto é atacado por ação direta de inconstitucionalidade. O decreto só não vai ser atacado por ação direta de inconstitucionalidade quando for aquele decreto regulamentar, mas de um modo geral, todos os decretos sim são controlados por ação direta de inconstitucionalidade, tá legal? Cuidado com isso aí. E olha, também a gente já sabia, veja como a revisão está trazendo muitas informações para você, que essa medida provisória não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Ah, mas aí pode ser representado quando? Na próxima. Simples, na próxima, tá bom? Então pronto, galera. Maravilha, vamos tocar o barco, tem muita coisa para a gente falar também. Eu não preciso ter a preocupação agora de ser muito cuidadoso com este importante tema, que é o limite da medida provisória. Ah, mas antes eu vou ter que te explicar uma coisinha. Olha, quando eu vi esse slide aqui, eu não ia nem falar. Mas alguma coisa dentro de mim falou, Antônio, fala, fala. Isso aqui é ultra aprofundado, não é aprofundado. Aprofundado você já fez o estudo, isso aqui é ultra aprofundado. Lembra do regime de urgência? Lembra do regime de urgência constitucional? Então, aqui a gente tem que lembrar o artigo 62, parágrafo 6º. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência subsequentemente em cada uma das casas do Congresso, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. O que isso significa, então? Significa que, quando o presidente faz a medida provisória, para a gente não correr o risco de perder o prazo para analisar, é imposto ao Congresso o dever de analisar a medida provisória no prazo de 45 dias. Se deu 45 dias e a medida provisória não foi analisada, o que acontece? Tranca a pauta da casa onde ela está tramitando. Se a medida provisória estava tramitando na Câmara, tranca a pauta da Câmara. A do Senado fica livre. Se trancamos, contudo, a pauta do Senado, aí a pauta da Câmara está livre, já que a Câmara já fez o trabalho. Lembre, né? A casa inicial, na apreciação da medida provisória, é sempre a Câmara de Deputados. Até aí, tudo bem, todo mundo sabia. O que eu preciso que você lembre aqui comigo é o seguinte: trancamento de pauta significa que aquela casa não pode votar mais nada, a não ser a medida provisória que está trancando a pauta. É isso que está escrito no texto constitucional. O que foi escrito no texto constitucional foi o seguinte, ó: você deu 45 dias e não analisaram a medida provisória, stop, parou tudo, tudo, não pode votar mais nada. Só que isso no dia a dia do Congresso inviabilizou a sua função, porque aí estourava o prazo, putz, mas não podia votar mais nada, entende, né, que fizeram um lobbyzinho ali. E hoje tem uma jurisprudência importantíssima para você considerar. O regime de urgência previsto no referido dispositivo constitucional, que impõe o sobrestamento das deliberações legislativas das casas do Congresso, refere-se apenas às matérias passíveis de regramento por medida provisória. Excluem-se do bloqueio, em consequência, propostas de emenda à Constituição, projetos de lei complementar, decreto legislativo, resolução e até mesmo de lei ordinária, desde que veiculem temas pré-excluídos do âmbito de incidência das medidas provisórias. Então, o que isso significa? Na prática, a medida provisória que tranca a pauta da casa porque não foi apreciada em 45 dias, tranca apenas a pauta para outras medidas provisórias, ou então para leis ordinárias que veiculem
temas que podem ser veiculados por medida provisória. Eu vou explicar melhor isso aqui. Não há trancamento de pauta para proposta de emenda à Constituição, para lei complementar, porque você sabe, eu já expliquei que a medida provisória não pode evoluir para uma lei complementar, não tranca para decreto legislativo, não tranca para resolução, e também não tranca para lei ordinária que veicule tema pré-excluído do âmbito de incidência da medida provisória. O que isso significa, então? Se, por exemplo, uma lei ordinária está propondo aqui algo relacionado a direitos políticos, essa lei ordinária não ficará sobrestada. Ela pode ser votada. Não tranca a pauta para ela, por quê? Porque direito político não pode ser veiculado por medida provisória. É uma matéria que não entra no seu domínio. Cuidado, aqui você vai ter que saber responder à prova. E você sabe. Se te perguntarem, né, de forma direta, objetiva, o que acontece? Você explica aquilo que estava lá no texto constitucional. De acordo com o texto constitucional, a medida provisória não apreciada no prazo de 45 dias tranca a pauta da casa onde está tramitando. Ou seja, ficam sobrestadas as deliberações ali travadas. No entanto, aí vem o no entanto, que pode representar pontos importantes lá na sua prova. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esse trancamento não acontece para emendas, para leis complementares, para decretos, para resoluções e mesmo para leis ordinárias que carreguem temas que foram excluídos da apreciação ou do âmbito de abrangência da medida provisória. Não é fácil, cara. Isso aqui não é fácil, mas olha, eu cuidaria com esse ponto. Antônio, mas como é que eu vou saber quais matérias não podem ser regradas por medida provisória? Mas sabe, né? Tá lá no artigo 62, parágrafo 1º, só dá uma lida. Entende? Não pode medida provisória versar sobre nacionalidade, cidadanias, olha aí o exemplo que eu tinha dado, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, penal, processual, processo civil, entende? Então dá uma olhada em tudo isso aí. Esse aqui, ó, esse aqui também gostaria de destacar. Medida provisória, a gente já falou na verdade, mas só estou dando aqui o gancho de novo. Medida provisória não pode versar sobre orçamento, ressalvado o artigo 167, parágrafo 3º. O que isso significa? Em caso de calamidade ou em caso de guerra, pode sim o presidente, por medida provisória, mudar o orçamento. A gente já tinha conversado sobre isso lá na aula de atribuições do presidente da República, lembra? Aliás, não é nem na aula, né? No momento da nossa revisão em que abordamos o presidente da República. Beleza? Cuidado, cuidado. Legal, galera, legal. E eu vou dar uma também apuradinha nisso aqui, ó, porque isso aqui é legal. Isso não é porque é legal, né? Legal tem um milhão de coisas mais legais do texto constitucional, mas isso aqui é importante. Quando o presidente da República faz uma medida provisória, ele pode tirar a medida provisória? Entende? Eu fiz a medida provisória, mas não quero mais que analise. O Congresso não precisa analisar, não, morreu, abafa o caso. Não. Entenda que quando o presidente da República faz a medida provisória, ele assim, ele voa passarinho, entende? Ele não tem mais domínio sobre ela. Mas se ele não quer aquela medida provisória, opa, você sabe que um ato normativo pode ser revogado por ato normativo de igual natureza ou de hierarquia superior. Então, se o presidente da República botou uma medida provisória e se arrependeu, basta ele fazer uma medida provisória revogando a medida provisória anterior. Mas cuidado, cuidado, porque aqui tem uma jurisprudência super importante. Cuidado. Medida provisória não revoga a lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada, expressa-o tacitamente a lei primeira vigente no ordenamento que estava suspensa volta a ter eficácia. Você fala, maravilha, não entendi absolutamente nada. É assim que funciona. Para você entender aqui, você tem que lembrar do seguinte: a medida provisória, ela sim pode alterar uma lei. Claro, até porque a medida provisória, ela vira, se tudo der certo, lei. Entende? Então, se hoje a gente precisa alterar uma coisa do Código Civil, muito rapidamente, tem que ser agora,
Basta que o presidente faça uma medida provisória para alterar o Código Civil. Só que cuidado, cuidado com isso aqui, ó. A gente não vai simplesmente rejeitar o Código Civil, revogar o Código Civil naquela parte. O que essa jurisprudência está me dizendo é o seguinte: vamos imaginar o seguinte. Aqui está o Código Civil. Tá? Aí veio uma medida provisória e acabou revogando o artigo 980, inciso 1. Não sei nem se tem inciso 1 no artigo 980. Esse 980, inciso 1, ele vai ficar o quê? Não é sobrestado para não usar a mesma palavra, né? Ele vai ter, como disse a jurisprudência, os seus efeitos suspensos no ordenamento jurídico, quer dizer, não se aplica mais. Aí o que acontece? Se essa medida provisória aqui, que eu vou destacar em verdinho, for convertida em lei, o que vai acontecer? A lei agora alterou o Código Civil, né, e aquele dispositivo realmente foi revogado. Agora veja que interessante. Se essa medida provisória ela foi rejeitada, tudo volta ao seu status quo. Entende? Tudo volta ao normal. Aquele artigo 980, inciso 1º, ele volta a produzir os seus efeitos. Aí você fala, meu, mas que salada, hein, Antônio? Por isso que cabe ao Congresso fazer aquele decreto legislativo dispondo sobre as relações jurídicas decorrentes da medida provisória, que eu não vou falar mais. Agora, eu vou apenas lembrar algumas disposições a respeito do Estatuto dos Congressistas, né? Você lembra que os parlamentares têm prerrogativa de foro. Você lembra que deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Só que lembra que isso envolve causa criminal, não causa cível, não é verdade? E lembra que para que se materialize essa competência do Supremo Tribunal Federal, esse crime comum ele tem que ter sido praticado após a diplomação e tem que ter conexão com a função parlamentar. Logo, vamos fazer aqui alguns exercícios, porque cada item disso aqui pode ser uma questão ou um item de questão lá da prova. Crimes comuns praticados por deputados ou senadores após a diplomação e que guardam conexão com a função, Supremo Tribunal Federal. Então, um deputado foi lá e abusou da sua prerrogativa de foro, aliás, da sua prerrogativa de fala, da imunidade material e acabou ofendendo alguém. Né? Crime comum no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal ele já disse que a imunidade de fala, ela não tolera abuso, não tolera excesso. Agora, de outro lado, crimes comuns praticados por deputados ou senadores após a diplomação, mas que não guardam conexão com a função, é o primeiro grau. Mas aqui eu quero fazer uma observação contigo. Porque você lembra que o presidente da República, ele também pode praticar crimes comuns que não guardam conexão com a função. Só que aí vai ter um grande ponto de diferença. Porque quando o presidente da República pratica um crime comum que não tem nada a ver com a função, ele vai responder em primeiro grau, igual o parlamentar. Só que o parlamentar responde agora. O presidente da República responde depois do final do mandato. Cuidado com essa diferença. Vejam, crimes não funcionais, presidente e parlamentares. Ambos em primeiro grau, mas o parlamentar agora, presidente só depois. E crimes comuns praticados por deputados antes da diplomação, aí naturalmente é primeiro grau. Antigamente era um caos, entende? Essa jurisprudência aí da ação penal 937 é muito interessante, porque antes dela, tudo, assim, o sujeito se candidatava a parlamentar, ganhava, e todo aquele montoado de processo que ele tinha criminal ia tudo para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo falou negativo, Margarida, sai fora, não te conheço, tá? Não vem com essa conversinha para cima de mim, não. Beleza? Pronto. Aí você vai lembrar também que nesse caso aqui, ó, nesse caso, crime praticado por deputado federal ou senador após a diplomação e que guarde conexão com a função, o foro é o Supremo. Só que aí você lembra que o Supremo vai receber a denúncia e vai comunicar à casa. A casa, querendo, pode sustar o andamento da ação criminal, dizendo: não, ele não vai ser processado neste exato momento. Tá bom? Vai ser processado depois do final do mandato e, naturalmente, não corre prescrição. Para prosseguir,
falando em presidente também, né? Você lembra que o presidente ele só pode ser preso em sentença penal condenatória transitada em julgado. Agora, com o parlamentar tem uma coisa um pouco diferente. De acordo com a Constituição, o parlamentar ele pode ser preso, sim, em flagrante delito de crime inafiançável. Aí imagine, né? Se a prova não vai fazer uma confusão. A prova vai perguntar se o presidente pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável e você, com todas as letras do mundo, vai dizer não. Não precisa de todas as letras do mundo, precisa de 3, né? E, N, A, O, T, U. Mas você vai dizer não, entende? Se eu falar, não, não pode, presidente não pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável, porque ele só pode ser preso em sentença penal condenatória, transitada em julgado, entende? Flagrante delito de crime inafiançável é parlamentar, sentença penal condenatória transitada em julgado é o presidente. Mas aí vem uma pergunta. Antônio, quando a Constituição disse, eu até vou ler aqui para vocês, vou ler, ó, porque tem um dispositivo que está mal construído na Constituição. Esse aqui, ó. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Olha, por mais que a Constituição diga que eles não poderão ser presos, salvo numa única hipótese, que é o flagrante delito de crime inafiançável, é evidente que tem uma hipótese que pode também prendê-lo, que é a mesma hipótese que prende o presidente, a sentença penal condenatória transitada em julgado. Antônio, não entendi. É muito simples, ó, não erra isso aqui, ó. Presidente da República e parlamentares federais, né? Estou falando deputado e senador. A prisão do presidente é apenas em sentença condenatória, sentença penal, né? Até para ser mais específico, sentença penal condenatória definitiva. Em matéria de parlamentares, a Constituição falou em flagrante delito de crime inafiançável. Mas é verdade que, quando a Constituição disse que ele só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável, o que ela estava querendo dizer é, não pode sair prendendo de forma aleatória o parlamentar, entende? Não dá para prender o cara também em briga de bar, né? Se há uma sentença penal condenatória definitiva, transitada em julgado, essa daqui também prende o parlamentar. Isso aqui, se cai na prova, só você vai acertar. Só você vai acertar. Porque vai cair assim, até inclusive muito escancaradamente. Vai falar: o parlamentar foi preso em flagrante. Aliás, foi preso em sentença penal condenatória, transitado em julgado. Aí o sujeito vai ler a Constituição e fala: ah, não, ali está escrito só flagrante delito, então é evidente que ele não pode. Ah, não faz sentido, né? Entenda o propósito desse dispositivo. Esse dispositivo foi criado para quê? Para evitar que o parlamentar seja pego em situação, preso em situação aleatória, em situação absurda, tá bom? Cuidado, então cuidado com tudo isso aí. É isso, galera. Ia falar sobre comissão parlamentar de inquérito, mas é desnecessário. Você sabe que as comissões parlamentares de inquérito estão previstas lá no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Agora, uma coisinha eu queria falar. Você sabe que comissão parlamentar de inquérito, ela se submete a limites impostos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tem coisa que a CPI pode fazer, tem coisa que a CPI não pode fazer. E uma das coisas que a CPI não pode fazer é convocar presidente da República e governador, pode até pôr governador aqui junto, tá? Sob pena de violação à separação de poderes. Se lembra da CPI da Covid, né? Você deve ter visto, ouvido falar. Não houve nenhum tipo de, de possibilidade de condução do presidente. Agora, conduzir ministro de Estado pode. E digo mais, pode anotar aí. Se o ministro de Estado não vai à convocação feita pela CPI, é crime de responsabilidade. Olha que barbaridade. Crime de responsabilidade. Se o ministrão lá não vai não, hein? Cuidado, isso daí é CPI. Mas aí, galera, faltando 10 minutos para esse terceiro bloco, eu queria resgatar alguma coisa de outro ponto. Vou falar agora sobre direitos políticos. Tá? Eu não vou falar aqui na revisão de véspera sobre o Poder Judiciário, não que não seja importante. Obviamente, o Poder Judiciário é importante. Mas se você for analisar
quantitativamente, são poucas as questões de poder judiciário na prova. Contudo, só lembrando algumas coisas aqui, né? Alguma topografia do poder judiciário, pelo menos. O artigo 93 traz disposições gerais a respeito do poder judiciário, como é que é o dia a dia dele. O 94 traz o quinto constitucional, que você sabe como é que funciona. 95, importante, garantias e impedimentos, aquilo que o judiciário não pode fazer e aquilo que o judiciário tem as costas desse tamanho, né? Vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade do subsídio, por exemplo. Também cuidado com o artigo 103, no A e no B, tem o 103A e o B, que vão respectivamente tratar da súmula vinculante e do Conselho Nacional de Justiça. São importantes esses dois temas no exame que você vai fazer. Competência do Supremo e do STJ, assim, tá lá na Constituição, né? Você já aprendeu a pensar isso nas aulas práticas, também já sabe. Você já está assim programado mentalmente para começar a raciocinar a partir do Supremo Tribunal Federal. Olha o Supremo, se vieram assim, ó, prenderam, sei lá, ministro do STJ, se começa a procurar se está lá na competência do Supremo para receber habeas corpus, se não está, você vai para o STJ, se não está, você vai lá para a TRF, você vai fazendo, vai descendo o degrau, mas eu tenho certeza que você também já está bem vacinada, bem vacinado a esse respeito, por isso eu vou pular e vou falar sobre direitos políticos. Veja só, aqui a gente tem uma anotação que eu gostaria realmente de destacar com vocês, né, que é a condição de elegibilidade. Então, assim, ó, são condições de elegibilidade na forma da lei a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima que vai variar. Você sabe, né? Tem que decorar para a primeira fase, agora não tem mais. 35, 30, 21 e 18. Entende? Então você tem aí 35 anos para presidente e vice, que é a maioridade, 18 anos para vereador, tá bom? Atenção para uma coisa, estas idades aqui, elas devem estar completas na data da posse. Aqui não. Aqui é no registro da candidatura. Eu não acho que vai cair vereador com tudo, eu acho que vai cair presidente, vai cair um probleminha, dizendo que o presidente ele foi eleito com 34 anos e ele vai tomar posse. Olha só que interessante, hein? Ele, ó, cuidado com isso aqui. Lembra que a posse do presidente mudou, entende? Lembra que a posse do presidente da República, então, vamos supor, ó, 5 de janeiro, que é a divisa do ano, que é o dia 5 de janeiro. A eleição aconteceu aqui em outubro. Se o presidente da República fizer aniversário dia 4 de janeiro, 35, ele pode tomar posse sim. Só lembrando que isso aqui não vai se aplicar em 2023, por quê? Porque por força de uma regrinha de transição, essa idade nova aqui valerá só para as eleições de 2026, né? Então não é para agora não. Mas se entendeu o raciocínio. Agora, cuidado com uma coisa, galera, ineligibilidades relativas. Esse ponto eu gostaria de destacar. E eu vou ter que até usar um pouquinho da outra aula, né? A ineligibilidade relativa, ela está lá no artigo 14, parágrafo 7º. A ideia é muito simples. Vamos pensar. Eu sou presidente do Brasil. Eu posso ter o segundo mandato? Posso, não há problema. Mas se eu estou no segundo mandato, eu posso ter o terceiro consecutivo? Não, aí não tem. Não tem como. Mas de nada adiantaria a Constituição proibir a eleição para mim, mas não proibir para os meus parentes próximos, entende? Porque falar, estou no segundo mandato, tá tudo bem, eu não posso, também estou de saco cheio, não quero mais, vou botar meu filho. Não pode. Evidentemente não pode. E onde é que você vai achar essa proibição? Você vai achar no artigo 14, parágrafo 7º, que diz o seguinte: são inelegíveis no território de jurisdição do titular, cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção de quem? Do presidente, do governador e do prefeito. Entende? Então vamos trabalhar primeiro isso aqui. Essa ineligibilidade, ela incide apenas para presidente, governador e prefeito, ou melhor, incide apenas para parentes próximos, inserindo aqui o cônjuge de presidente, de governador e de prefeito. A prova vai te perguntar assim: o parente do deputado pode concorrer? Pode. Ele pode concorrer o que ele quiser.
É só você lembrar do Bolsonaro. O Bolsonaro era deputado federal. Antes do Bolsonaro ser presidente, ele era deputado federal. E os filhos dele concorreram normalmente. Um virou senador, outro virou deputado, outro virou vereador. Não tem problema. Parente de deputado pode concorrer a tudo que quiser. Agora, parente de presidente, não. Em matéria de presidente, tem uma restrição. Diz a Constituição que parente em até segundo grau e cônjuge são inelegíveis no território do titular. Aí você vai lembrar do seguinte, vou terminar isso aqui nessa aula. Primeiramente, por cônjuge, a gente vai considerar casamento, união homoafetiva e união homoafetiva. Eu separei aqui só para deixar claro que essa também pode, porque às vezes ainda aparece alguém com dúvida, tá legal? Maravilha. Agora, lembre da súmula vinculante número 18, né, que diz que a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14. O que significa dizer que se eu sou presidente no segundo mandato, eu sei que eu não posso concorrer. Minha esposa pode? Não. Ah, e se você se divorciar? Também não, né? Porque aí todo mundo se divorciaria, convenhamos. Agora, você lembra dos parentes em até segundo grau? Então, os parentes em até segundo grau são esses daqui, ó, em vermelho. Tá? Eu não vou explicar tudo isso, vou até interromper a aula, a conclusão eu vou fazer no próximo bloco, mas quem está em vermelho é parente em até segundo grau. Quem está em azul é parente em terceiro ou quarto, de modo que eles podem ser eleitos sim. Então, se eu sou prefeito da minha cidade, todo mundo que está em vermelho aqui não pode concorrer na eleição subsequente. Ah, mas se houver um intervalo? Bom, mas se houver um intervalo, até eu posso voltar, entende? Ainda que eu esteja no segundo. Se eu estou no segundo mandato, vem um terceiro por uma outra pessoa aleatória, eu posso voltar? Claro que posso. Parente até segundo grau, de presidente, de governador e de prefeito, não podem concorrer no seu território. E eu estou inserindo no conceito aqui de parente próximo, né? Também cônjuge. Agora, na próxima aula, a gente vai falar rapidamente sobre território. Espera aí que a gente já vai falar sobre isso no último bloco desta revisão. Até já! Pessoal, tudo bem? Neste último bloco, iniciaremos com a conclusão do que vimos no bloco anterior. Eu falava para vocês sobre uma ineligibilidade relativa. Eu falava para vocês que parentes em até segundo grau, cônjuge de presidente, governador e prefeito, não podem concorrer nos respectivos territórios. Respectivos territórios de quem, Antônio? Ora, do governador, do presidente e do prefeito. A gente viu que não há nenhum tipo de ineligibilidade para parente de parlamentar, né? A ineligibilidade é só para parentes em até segundo grau e cônjuge de, mais uma vez, presidente, governador e prefeito. A gente já entendeu quem são os cônjuges, já falamos sobre parentes em até segundo grau. Agora a gente vai falar sobre a questão do território, porque não é uma ineligibilidade no mesmo cargo, apenas como algumas pessoas, talvez de forma apressada, imaginam. A inelegibilidade é no território. Por isso eu quero que você olhe com carinho para esta tabela aqui. Se eu sou prefeito, vamos ver de baixo para cima, não se apresse. Se eu sou prefeito, meus parentes em até segundo grau e cônjuge não podem ser prefeitos, nem vice-prefeitos e nem vereadores no meu município. Ai, mas Antônio, como assim não pode ser vereador? Não, não pode. Não pode ser vereador. Porque a inelegibilidade é no território, não é necessariamente no mesmo cargo. Ah, mas no meu município tem um prefeito que é irmão do vereador. Pode ser realmente que isso aconteça quando, por exemplo, o vereador é eleito antes, entende? Ou quando os dois entram ao mesmo tempo. Veja, não há nenhum problema. Se eu já sou vereador, minha mãe quer ser prefeita da minha cidade, ela pode. Agora, se eu sou prefeito, minha mãe não pode disputar o cargo de vereadora, por quê? Porque é uma inelegibilidade que incide para parente em até segundo grau e cônjuge de quem? De presidente, governador e de prefeito. Também não há nenhum problema em eu e minha esposa concorrermos juntos. Então ela quer ser prefeita, eu quero ser vereador. Tudo bem, não tem problema. A gente está começando. Agora, se ela já fosse prefeita, eu não poderia ser vereador. Prosseguindo. Se eu sou governador do estado, meus parentes em até segundo grau e cônjuge não podem concorrer a esses cargos. Tá muito rabisco, né? Vamos lá. Se eu sou governador de São Paulo, minha mãe não pode ser governadora nem vice-governadora de São Paulo, não pode ser prefeita nem vice-prefeita de cidade de São Paulo. E também não pode ocupar cargos no legislativo do estadual ou no legislativo dos municípios que estão dentro daquele território de estado.
De modo que, se eu sou governador, minha mãe não pode ser vereadora, nem deputada estadual, nem deputada federal, nem senadora por São Paulo. Agora, olha, obviamente, cuidado. Saiu do território, ela pode ser quem ela quiser, entende? Eu sou governador de São Paulo. Minha mãe pode ser prefeita do Rio de Janeiro? Pode, porque aí é outro território, não há nenhum problema. Agora, cuidado com isso aqui, ó. É aqui que o negócio vai pegar. Se eu sou presidente do Brasil, olha o que eu vou te dizer. Se eu sou presidente do Brasil, os meus parentes até segundo grau e cônjuge não podem ter nenhum cargo eletivo no Brasil. Aí pronto, né? Pô, deixa eu já abrir uma caixa de reclamação aqui, deixa eu dar dislike no vídeo, porque o Antônio tá louco, já que o presidente Jair Bolsonaro tem filhos que ocupam os cargos de deputado federal, eu acho, senador e vereador, não é isso? Pois bem, quando os filhos do Bolsonaro entraram nesses cargos, Bolsonaro era parlamentar, o Bolsonaro não era presidente, entende? Então não havia nenhum tipo de impedimento. Agora vamos prosseguir. Bolsonaro tem uma filha, é uma criança ainda. Imagine que ela estivesse em idade eleitoral já e ela quisesse, nessa eleição de 2022, disputar um cargo. Ela não poderia. Por quê? Porque aí cairia na regra, entende? O pai já é presidente. Percebeu? Maravilha. Antônio, mais uma dúvida, né? Imagina o seguinte, o meu não, imagina o seguinte, o filho do Bolsonaro, o que é senador lá, por exemplo, ele pode concorrer à reeleição, ele pode concorrer a outro cargo, ele não pode concorrer mais, o que você anotaria na hora da prova? Vamos ver o artigo 14, parágrafo 7º, parte final. São inelegíveis no território de jurisdição titular, cônjuge, e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção do presidente da República, de governador, território, prefeito, blá blá blá, salvo, olha o salvo, seja titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então vamos pensar no seguinte: Bolsonaro, presidente da República. A filha dele pode disputar um cargo eletivo no Brasil na próxima eleição? Não, de maneira alguma. Ela não pode. Por quê? Porque o pai já é presidente. E, obviamente, no meu exemplo, supondo que ela tivesse idade, né? Agora, tem um filho que, por exemplo, é senador. Aliás, vamos falar de um que é deputado, vamos supor, deputado federal. Este daqui, ele pode concorrer à reeleição. Ele não pode concorrer a outro cargo. Por quê? Porque a Constituição fala em salvo seja titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Tome muito cuidado, esse tópico ele tem alta, na verdade, probabilidade de ser cobrado, tá bom? Beleza? Maravilha, vai que a sua ninguém vai te pegar na inelegibilidade. Aí, eu queria destacar um pouquinho também, isso aqui pode render uma questãozinha na prova, a perda ou a suspensão de direitos políticos. Veja só. De acordo com o artigo 15, caput da Constituição, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos que aí estão abaixo. Primeiramente, perceba uma coisa: cassação é proibida. Podemos, no máximo, ter perda ou suspensão. Mas, Antônio, qual que é a diferença de cassação e de perda? Porque, assim, a perda e a suspensão todo mundo até entende, né? Perda é algo definitivo, suspensão é algo temporário. Agora, qual que é a diferença entre perda e cassação? Por que perda pode e cassação não pode, já que ambas conduzem a uma privação definitiva de direitos políticos? Pois bem, a cassação é um expediente aleatório, não democrático, utilizado por ditaduras que te olham no meio dos olhos e falam: eu não vou com a tua cara, eu não tô afim de que você concorra, entende? Criam um pretexto qualquer para impedir que uma pessoa exerça direitos políticos. Isso é cassação, isso é proibido. Perda, contudo, é uma privação definitiva, mas ela é permitida por quê? Porque ela se dá nos exatos limites da Constituição. Então a gente conhece a regra do jogo. Agora, atenção, quando a gente olha o artigo 15, a gente não vê quando é perda e quando é suspensão. Não é verdade? Não vemos. Mas tá, não vemos, e aí como é que faz, Antônio? Bom, você que vai ter que dizer. Começa aqui, ó. Cancelamento no item 1, denaturalização por sentença transitada em julgado. Aqui, sem dúvida alguma, é uma hipótese de perda de direitos políticos. Por quê? Porque se a nacionalidade é um pressuposto para exercício dos direitos políticos,
Na medida em que a pessoa não tem mais essa nacionalidade, ela não tem mais direitos políticos, tanto quanto evidente, concorda? Prova pode fazer algum tipo de pergunta para você aí nesse particular. Ainda, incapacidade civil absoluta. Na incapacidade civil absoluta, aliás, essa daqui é muito curiosa, tá? Eu até não sei como é que a banca cobraria. Porque, na verdade, esse dispositivo, ele não tem mais razão de estar aqui. Por quê? Porque, hoje em dia, a incapacidade civil absoluta apenas incide para menores de 16 anos, que não podem exercer direitos políticos. Então, você vai privar ou suspender o quê? Perceba que esse dispositivo não tem mais lugar no direito constitucional brasileiro. O próximo passo é tirar esse negócio daí. Eu não acho que a prova vai cobrar, tá? Então até vou ser rápido, mas se cobrar, diga que é suspensão, porque era assim que a doutrina sempre se posicionava a respeito. E outra, isso a prova pode cobrar. Incapacidade civil relativa, nem existe, nem pode, não dá. Em matéria de privação de direitos políticos não existe nada que proíba, tá legal? Pronto. Agora sim, ó. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Essa é uma boa também. A condenação que vai suspender direitos políticos é a condenação criminal transitada em julgado. E atenção, não é a prisão por si só que suspende direitos políticos, não é isso. Porque uma pessoa presa em flagrante não está com direitos políticos suspensos mesmo, não está. Agora, uma pessoa que foi condenada em sentença passada em julgado, aí sim está, tá bom? Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Aqui é bem legal. O artigo 5º, inciso 8º, ele fala o seguinte: ninguém será privado de direito por convicção religiosa, filosófica ou política. Essa é a regra. Ninguém será privado de direito porque é da crença A, da crença B, porque está mais à direita, mais à esquerda. Não, isso não existe. A Constituição valoriza tanto a tua convicção que ela diz: você pode deixar de cumprir uma obrigação a todos imposta com base nela. Pode. Só que nesse caso, quando você deixa de cumprir uma obrigação a todos imposta com base na tua convicção religiosa, por exemplo, você não quer, não participará, você não pode participar de um tribunal do júri marcado para um sábado de manhã, adventista de sétimo dia, não pode ir. Quando a pessoa deixa de cumprir uma obrigação a todos imposta, ela deve cumprir uma prestação alternativa. Se ela se recusa a cumprir obrigação a todos imposta e a prestação alternativa também, aí sim ela é privada de direitos políticos. Tá bom? Cuidado, cuidado. Maravilha. Ah, mas é privado de que tipo? Então, aqui, atenção, não há necessariamente um posicionamento muito claro. Tá? Não, a lei não fala se é perda ou suspensão, a Constituição não fala. Jurisprudência diverge, doutrina, pior ainda. Então aqui eu não acho que a prova também vai perguntar se é suspensão ou perda, mas vai te perguntar algo. Né? Essa recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, isso aí inviabiliza teu direito de nacionalidade. Não, não é de nacionalidade não. Por fim, improbidade administrativa. A improbidade administrativa é uma hipótese de suspensão de direitos políticos. Suspensão de direitos políticos. Adoraria dizer que é perda, mas infelizmente não posso. Então aqui a gente tem o artigo 15 da Constituição, tá bom? Hipótese de perda ou suspensão de direitos políticos, tome cuidado. Assim como eu quero que você tome cuidado nessa revisão com a anterioridade da lei eleitoral. Esse artigo 16 fala que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Maravilha. Olha, janeiro, dezembro de 2022, que é o nosso ano. Né? Tem eleição marcada para outubro, abril. A gente pode mudar a lei eleitoral? Aham, com certeza. Ela entra em vigor na data da sua publicação, mas ela não vai se aplicar a essas eleições. Ela não vai se aplicar a essas eleições. Não mesmo. Tá bom? Cuidado com isso aqui. Cuidado. A prova, ela tende a te fazer algum problema assim, ó. A,
a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor 1 ano após a sua publicação. Não, não é. Ela entra em vigor agora na publicação, tá bom? Maravilha. Bom, um tema que é super importante, eu quero fazer uma revisão de alguns tópicos com vocês, é o tema competências. Competências dos municípios, competências comuns. Isso aqui vai te ajudar muito na prova prática, inclusive, porque quando cai a ADI, a DPF, não raras vezes cai atacando uma lei, um ato normativo que é inconstitucional a partir de um ponto de vista formal. Houve uma usurpação de competência ou coisa que o valha. Competências municipais. Vocês lembram? Compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local. Então, isso quer dizer o quê? Tudo aquilo que é do interesse da municipalidade não vai poder ser legislado por outro, senão pelo município. Concorda? Tá na cara, evidentemente. Mas aqui, rapidamente, sem explicar muito, nota aí comigo. Primeiramente, súmula vinculante número 38 diz que é competente o município para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Claro, então o comércio local, ele abre ou fecha conforme horário definido na legislação municipal. Ah, mas Antônio, uma lei estadual veio e disse que devem os municípios abrir e fechar num determinado horário. Essa lei é inconstitucional de um ponto de vista formal, tá bom? De um ponto de vista formal. Porque se alguém pode legislar sobre isso é o município. Agora atenção, súmula 19 do STJ. A fixação do horário bancário para atendimento ao público é de competência da União, não entra, então, isso realmente na competência do município, já que, pela lógica do sistema financeiro, né, é importante que haja uma legislação federal única, apenas uma legislação federal. Além disso, tempo máximo de permanência em fila. Então, tempo máximo de permanência em fila de banco, de cartório, isso aí, segundo o Supremo Tribunal Federal, é competência do município, sim. Porque cada município, você concorda comigo, tem uma realidade diferente da outra a respeito de tempo de espera em fila. Tem município onde isso é um problema, e aí eles fazem a lei. Tem município onde isso não é problema e não precisam onerar alguém com a existência de uma lei. Além disso, toma cuidado com a súmula vinculante número 49. Essa daqui diz que ofende o princípio da livre concorrência e a lei municipal, que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Isso aí já caiu. Então veja só, numa determinada rua, né, não pode a lei proibir mais de uma farmácia, mais de uma padaria. Evidentemente, isso não rola. Cuidado com tudo. Uma coisa, apesar de a lei municipal não poder estabelecer que numa determinada rua, num determinado shopping, num determinado bairro, haja estabelecimento, haja mais de um estabelecimento da mesma natureza, há que se tomar cuidado com uma decisãozinha, né, que o Supremo Tribunal Federal, aliás, foi Supremo ou STJ, não lembro aqui, é irrelevante também agora. Decisão que já foi dada. Distância entre postos de combustíveis. Nesse caso, sim, são constitucionais as leis municipais que estabelecem distância mínima entre os postos. Foi um precedente do STF, mas eu não lembro qual, não trouxe aqui. Também relaxa, porque a prova não vai te pedir o precedente em si. Sobre Uber, não podem os municípios proibir serviços de transporte por aplicativo em razão da livre iniciativa. Claro, o município não pode proibir você de pegar teu carro e pilotar para o Uber se você quiser, tá bom? Tem mais algumas aqui? Não, não tem. Então, atenção para essas matériazinhas aqui que se inserem na competência municipal, elas são super, super importantes. Além disso, tudo o artigo 30 está lá, você vê, evidentemente, você lê. Agora, há que se tomar cuidado com uma coisa aqui, ó, esse daqui, ó. Cabe ao município organizar e prestar diretamente sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo que tem caráter essencial. Tá, então beleza. Transporte dentro do município é competência do município. Sim, Curitiba tem uma frota de ônibus que é mantida pelo município. Agora, cuidado. E transporte entre municípios, isso é competência municipal? Não, isso é competência estadual. Sim,
Porque se é entre municípios, transcendeu-se o limite do local. Então não pode ser o município. Mas aí vem uma outra melhor ainda, né? Transporte interestadual. Ah, é competência do Estado, né? Não, se é interestadual, é competência federal. Você toma muito cuidado com a ADI número 2349. Tá bom? 2349. Maravilha, maravilha. Cuidado com esses tópicos aqui. Vai dando uma lida, nada demais. Aqui vale a pena também olhar um pouquinho, né? Cabe ao município promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Evidente. Cada município decide para onde vai crescer. Para cá, para lá. Se vai fazer um bairro, fazer um distrito comercial, esse é o problema do município. Alguns detalhes eu gostaria de relembrar com vocês aqui, a começar por os municípios devem aprovar planos diretores quando contarem com mais de 20 mil habitantes. Tá? Cuidado, tem menos de 20 mil habitantes não é obrigatório plano diretor, se tem mais é obrigatório sim. Agora, apesar de competir a União legislar sobre telecomunicações, cabe ao município dispor sobre o local de instalação de torres. Sim, local de instalação de torres. Isso aqui é muito importante, tá bom? Muito importante mesmo. Torres, quero dizer, né? Torres de telecomunicação. Porque alguém vai falar assim: ah, mas é interesse. Como a União legisla sobre telecomunicação, então cabe a União dizer onde é que vai ter a antena, a torre de telefone lá no determinado município. Claro que não, né? Isso cai no interesse local, tá bom? Isso cai no interesse local. Além disso, apesar. Ah, tá aí, ó. Olha aí aquela jurisprudência que eu tinha dito que eu não sabia onde é que estava, né? Aquela do posto de gasolina. Tá aí, é Supremo Tribunal Federal, ó, recurso extraordinário 566836, tá bom? Legal, legal. Ah, poxa, a competência do município basicamente é isso, né? Além disso, se toma muito cuidado com as competências comuns, aquelas competências que revelam o que a União faz ao lado dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. É muito importante isso aqui. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, fazer tudo aquilo que, nossa, assim, é fundamental para a própria existência do Estado, né? O Estado, quando me refiro, estou me referindo ao país. Por exemplo, zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas, conservar o patrimônio público, esse tipo de coisa. E claro, que é uma competência do município. Concorda comigo? Ótimo. Tem algumas aqui que eu gostaria de destacar, como, por exemplo, cuidar da saúde e da assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Aqui vão entrar coisas como, por exemplo, Covid-19, né? Compete apenas à União estabelecer políticas de vacinação. Não, claro que não. O Supremo Tribunal Federal decidiu que isso aí está no domínio de competência comum. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais pessoas somando esforços, sem dúvida alguma, melhor. Agora, atenção. Dentro do cuidar da saúde, você poderia também pensar em fornecimento de medicamento. Isso aqui, inclusive, para uma peça é legal. Você precisa demandar em face do poder público em busca de medicamentos. Você pode fazer isso em face de quem? Ora, se isso aqui é competência comum de todos, você pode entrar com ação pedindo medicamento em face da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Não há menor dúvida. Via de regra, demandas de medicamentos podem ser direcionadas contra todos os entes. Tá legal? Agora, atenção, o Supremo Tribunal Federal ele já definiu critérios para a concessão de medicamentos não regulamentados pela Anvisa. Vale a pena. Tá? Dá uma olhada nessa jurisprudência aqui. Vou deixar. Depois você dá um pause aí no vídeo e dá uma olhada. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento experimental. Essa é a primeira premissa. A ausência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária impede, como regra, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. Agora, é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário no caso de mora irrazoável
da Anvisa em apreciar o pedido. Então, até apresentaram lá um pedido de registro, mas a Anvisa não fez nada. Mas nesse caso, tem alguns requisitos. A existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação do exterior e a inexistência do substituto terapêutico como registro no Brasil. Então, antes de prosseguir, se o medicamento é experimental, não tem registro na Anvisa ainda, é importante que pelo menos alguém já tenha pedido esse registro, pode ainda não ter sido concedido, mas ele já tem que estar aqui. Tem que ter algum pedido em alguma outra agência reguladora do exterior. Então, assim, a FDA, não lembro se é essa sigla, né, daquela agência sanitária dos Estados Unidos. Se ela já registrou esse medicamento, aí tudo bem, vai lá. E não pode ter substituto terapêutico com registro no Brasil. Então não pode ter outro medicamento no Brasil que faça a mesma coisa. Tá bom? Beleza? Atenção, atenção. Cuidado com esse ponto. E para finalizar, aqui lembra, isso aqui pode ser uma questãozinha de prova. Lembre que as ações que demandam fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas contra a União. Ou seja, quebra-se a regra de que o paciente poderia ajuizar ação contra qualquer um dos entes da federação. Então é um medicamento super caro. Super caro. Nesse caso, a gente vai ter aqui uma ação manejada apenas e tão somente em face da União. Tá bom? Maravilha, maravilha. Cuidado, cuidado com esse negócio aí. Tá bom? Pronto, pronto. Tem mais coisas aqui? Vamos lá, vamos lá. O que mais que eu tenho aqui para mencionar dessa parte de competências? Tem umas coisas boas, né? Cuidado com também, finalmente, isso daqui, ó. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Aqui quero fazer uma abordagenzinha rápida com vocês. Só me permita apagar aqui o quadro. Olha, cuidado com isso para a gente acabar a aula. Trânsito. Trânsito. Cuidado. Se te perguntarem legislar sobre trânsito, isso aí é competência da União. Não há a menor dúvida. Contudo, se te perguntarem sobre estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança no trânsito, isso aqui é uma competência comum. Isso aqui é competência da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tá bom? Cuidado, é uma competência que pertence para mais de um, portanto. Agora, vamos só lembrar de uma coisa, né? Quando há a preponderância de um interesse local, o trânsito pode sim ser legislado pelo município. Pode. Se você pensar em Curitiba, isso fica muito evidente. Em Curitiba tem a área calma. Em São Paulo tem rodízio de placa, entende? É claro que nesses casos não dá para falar, assim, é a União que vai legislar. Não, não. Ali é matéria de interesse local, então ali evidentemente é o município o maior interessado, tá bom? Cuidado, trânsito então, você tem que saber responder lá na hora da prova. Perguntarem assim, queima-roupa, né? Compete a quem legislar sobre trânsito? É a União, sem dúvida alguma, é a União. Agora compete a quem estabelecer políticas de educação e segurança do trânsito? Aí é os quatro. Agora, se prepondera o interesse local, né? Aí você vai falar de município. Beleza? Maravilha, maravilha, maravilha. Bom, vocês tomem muito cuidado com esse tema.
Tá bom? E eu acho, galera, que finalmente é isso, né? Não tem mais por que ir adiante também. Eu realmente gostaria de agradecer a paciência de todas e de todos ao longo de todas as aulas. Foi uma preparação longa, mas uma preparação pela qual você passou e agora você vai passar na prova. Então, vai com Deus, vai dar tudo certo, calma, tá bom? Mais uma vez, dá uma tirada do pé do acelerador ali na na véspera da prova, porque assim, você tem muita bagagem aí, tenho certeza que muito dessa revisão fez sentido para você, sou familiar e assim vai ser lá na hora da prova, tá bom? Gente, muito obrigado, grande abraço, tudo de bom, nos vemos em outra ocasião.